Queridos amigos do canal Resenha Forense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa playlist de ética e estatuto da OAB por exame de ordem. Eu sei, a gente ficou um tempinho sem postar vídeo aí, eu tava com uns probleminhas técnicos, mas agora a gente vai finalmente voltar, vou postar com uma certa constância aqui. E vamos na aula de hoje, uma aula mais rápida, um conteúdo tranquilo, finalizar todo esse grande tópico chamado inscrição na OAB, ok? Daqui para frente, pessoal, eu vou optar por fazer os exercícios só depois que a gente terminar um bloco de conteúdo, tá? Eu tava fazendo, assim, eu fazia uma aula e fazia exercício, eu acho que fica um pouco sobrecarregado, então eu vou primeiro dar todas as aulas de um bloco, por exemplo, todas as aulas de inscrição, e então fazer uma aula de resolução de exercício, beleza? Então, vamos para o nosso conteúdo, então, conteúdo de hoje, licença, cancelamento e um pouquinho de identidade profissional. Vamos lá, sem enrolação, então. Pessoal, o que é o tal do cancelamento, tá? Então, o cancelamento é quando a pessoa deixa de ser advogado, ela exercia a profissão de advogado, mas ela não quer mais, então ela deixa, ou ela, a gente vai ver as hipóteses, né? Ou acontece alguma coisa com ela, ela tem que ser expulsa, né? Então ela deixa de ser advogado no cancelamento. Então ela vai ter a OAB dela, né, o número de OAB cancelado. Isso significa que caso volte futuramente a advogar, vai voltar com um novo número. E essa é a informação mais importante aqui do tópico cancelamento, ok? Então, a pessoa era advogado, deixa de ser advogado por algum motivo que a gente vai ver mais para frente, e se um dia ela resolver voltar a estar inscrita nos quadros de advogado ou estagiário da OAB, ela vai voltar com um novo número. Na verdade, só de advogado, né? Mas vamos continuar então, isso é bem simples, tá? Então, cancelamento volta com um novo número. Agora a gente estuda os casos de cancelamento. Para você que gosta de ler aí os dispositivos normativos, então é uma coisa muito importante, vou passar para vocês. Do Estatuto da OAB, vocês vão ler o artigo 11, 12, 13 e 14 para essa aula, ok? E lá do Regulamento Geral, que é a parte de identidade profissional, vocês vão ler do artigo 32 ao artigo 36. Futuramente aqui, no fim da aula, eu volto a citar esses artigos, ok? Então vamos agora para os casos de cancelamento. São 5 casos bem simples. Primeiro caso, o mais tranquilo de todos, está lá no artigo 11 e fala assim, ó, cancela-se a inscrição do profissional que, inciso primeiro, assim o requerer. Então, o profissional, por algum motivo pessoal, não quer mais exercer, então ele vai lá, faz um requerimento e pede o cancelamento da OAB dele. E, por ser um cancelamento, não vai ter mais vínculo com a OAB, não exige justificativa, ok? Esse é o primeiro caso, muito simples. Segundo caso, pessoal, inciso segundo, sofrer penalidade de exclusão. Se vocês forem ler mais para frente no Estatuto, lá no artigo 35, né, vai estar lá os casos de sanções que são aplicadas aos advogados. Então você vai ter lá censura, multa e vai ter também a exclusão. Pessoal, a pena de exclusão é para quem comete uma falta gravíssima. Então a pessoa comete uma falta gravíssima, ela sofre a sanção da exclusão, que gera então o cancelamento da OAB, a pessoa deixa de ser advogado, ok? Terceiro caso, então, é o óbvio, né? Aí, falecimento, tá? Então, inciso terceiro do artigo 11, tá? Falecimento, não preciso nem explicar nada, né? A pessoa acabou falecendo, lógico que não vai exercer mais a advocacia. O quarto caso inciso quarto, passar a exercer em caráter definitivo, grave bem isso, caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia. Aí você me pergunta, Daniel, onde que eu sei, né, qual é a atividade incompatível? Bom, se você não assistiu às aulas anteriores, vou passar aqui para vocês, ficou um pouquinho ali em cima, né? Mas dá para ler artigo 28 do Estatuto da OAB. Se você for no artigo 28, você vai ler lá todas as hipóteses de atividades incompatíveis. Trouxe alguns exemplos para vocês. Os mais clássicos, né? A pessoa entrou para uma carreira lá de policial, ou então vai entrar para uma carreira militar, ou então sempre foi o sonho, né, de ser juiz e passou no concurso lá de magistratura, né? Então ele tem que deixar a atividade de advocacia, não pode exercer as duas atividades ao mesmo tempo, ok? E o último caso, o quinto e último caso, inciso quinto, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Esses requisitos estão lá no artigo 8º e foi a nossa primeira aula aqui da playlist, né? Que são os requisitos para inscrição aí nos quadros de advogado da OAB. E eu trouxe um exemplo
lá, né? Se a gente for, se não me engano, no inciso segundo ou terceiro, ele exige um diploma comprovando que você se formou em direito, né, em alguma faculdade aí que esteja credenciada lá com a OAB, ok? Então, se a pessoa descobrem depois que a pessoa falsificou o diploma, né, comprou o diploma, então ele vai ter a sua OAB cancelada e só vai poder voltar depois que ele apresentar um diploma verdadeiro, beleza? E volta, lógico, com outro número de OAB, que é o que a gente viu no caso do cancelamento. Pessoal, mais para frente eu vou refrescar a memória de vocês em relação a esse artigo 8º, tá? Nessa aula ainda, a gente segue aqui e já já aparece. Trouxe uma observação que são os parágrafos aí do artigo 11, né? Primeiro parágrafo. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 5, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Ok? Então, quais são esses casos? Inciso segundo, a penalidade de exclusão, porque a pessoa fez uma falta gravíssima. Inciso terceiro, o falecimento. Ok? E o inciso quarto é a tal da incompatibilidade, né? A atividade incompatível que seja permanente, ok? Em caráter definitivo. Então, nessas três hipóteses, o cancelamento pode ser, né, e deve ser promovido de ofício pelo conselho competente. E tem a outra alternativa ali, em virtude de comunicação por qualquer pessoa, tá? Então, gravem bem, a questão do ofício é para o inciso segundo, terceiro e quarto, né? Então, exclui o primeiro e o último. E aí eu coloquei no fim aqui, se a pessoa deseja voltar para a prática da advocacia, né? Deseja voltar a advogar. Então, o parágrafo 2º do artigo 11 ainda diz que na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, então volta com um novo número, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Então, refresco a memória de vocês aqui. O inciso 1º, lá do artigo 8º, é a capacidade civil, tá? Então, a pessoa tem que ter a capacidade de exercício e a capacidade de fato. O inciso 5º do artigo 8º fala das atividades incompatíveis, assim como o inciso 4º, né, do artigo 11 estava falando de atividade incompatível em caráter definitivo. Então, não pode ter atividade incompatível para se inscrever nos quadros de advogados da OAB, ok? O inciso 6º fala da idoneidade moral, e é isso a gente tratou tudo lá na primeira aula, ok? Então tem toda aquela questão do conselho de ética, que tem que ter uma votação de 2/3 para declarar que a pessoa tem ou não essa idoneidade moral. E por fim, o compromisso, que é o compromisso que se presta lá na OAB, né? na seccional. Então, se a pessoa for voltar, ela precisa comprovar tudo isso, ou seja, não precisa passar em um novo exame de ordem, não precisa se formar de novo na faculdade, nada disso, tá? Então, esses requisitos são exigidos. E uma observação final, que é o parágrafo 3º do artigo 11, na hipótese do inciso 2º deste artigo, ou seja, a penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Pessoal, nenhuma pena é perpétua, né? Então, se a pessoa cometeu uma falta gravíssima, sofreu a penalidade de exclusão, mas traz uma prova de reabilitação, ela pode sim voltar a advogar, ok? Vamos continuar então, agora falando da outra parte, do licenciamento, que é ainda mais fácil, né? Vamos começar compreendendo o que é o licenciamento. No licenciamento, o advogado não deixa de ser advogado, tá? Ele continua sendo advogado. O que vai acontecer vai ser um afastamento provisório, tá? Então eu escrevi ali, ó, provisoriamente afastado da profissão de advogado. Então ele não vai atuar, mas nem por isso ele perde o vínculo com a OAB. Ele continua com esse vínculo. E por fim, quando ele voltar, o caso volte, ele volta com o mesmo número de OAB, justamente porque ele não perdeu esse vínculo com a ordem, ok? Aí, uma observação importante do advogado licenciado. Ele não é obrigado a pagar a anuidade, desde que ele faça um requerimento, né, exprimindo essa vontade, dizendo, eu não quero pagar a anuidade, tá? Então, se ele fizer esse requerimento, ele não fica obrigado a pagar a anuidade no período em que estiver licenciado. Trouxe alguns casos de licenciamento, né, na verdade os 3 que estão lá no artigo 12 do Estatuto. É o seguinte, o primeiro caso, artigo 12, licencia-se o profissional que, assim o requerer, por motivo justificado. Lá no cancelamento, ele vai perder o vínculo com a ordem, então ele não precisa justificar, ele só fala, não quero mais,
quero pedir o cancelamento, e ele perde aquele número da OAB. Aqui ele tem que justificar esse requerimento, ok? Ele tem que dar uma justificativa plausível para que ele seja licenciado. E aqui eu trouxe o exemplo mais clássico, que é a pessoa que vai estudar fora. Então, conseguiu uma bolsa lá de mestrado, de doutorado, por exemplo, na França, e ele vai lá para a França estudar, e nesse período de 2 ou 4 anos, enfim, que ele fica fora, ele pode estar licenciado, então ele, né, se fizer o requerimento, não precisa pagar anuidade, mas o número dele se preserva. Assim que ele volta para o Brasil e volta a advogar, é o mesmo número que ele já tinha, ok? O segundo caso, pessoal, inciso 2º do artigo 12, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Lá no cancelamento era definitivo, aqui é temporário. Aí você me pergunta, Daniel, o que é uma atividade incompatível em caráter temporário? Caso clássico, pessoal, são os cargos do Poder Executivo. Então, tem um advogado, ele se candidatou e, por exemplo, ganhou as eleições para governador do estado do Paraná, ok? Então, ele vai exercer, mas o mandato dele dura 4 anos, né? Talvez se reeleito 8 anos, mas é finito, né? Então, é um caráter temporário. Então, esse é o exemplo mais comum aí, os cargos do Poder Executivo, tá? Aí ele fica licenciado, não cancelado, ok? E por fim, o último caso, ficou tampado ali, mas acho que dá para entender, é o inciso 3º, sofrer doença mental considerada curável. Tá? O exemplo clássico é da depressão, né? Um advogado com depressão, ele precisa de ajuda, então ele fica ali afastado até que ele faça um tratamento e daí ele volte com os laudos médicos que comprovem que ele está curado. E aí ele volta com o mesmo número de OAB, certinho? Então, os 5 casos de cancelamento e os 3 de licenciamento. Pessoal, é bem tranquilo, certo? Vamos então terminar rapidinho falando de identidade profissional. Pessoal, artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais, tá? Então, se o advogado está em exercício, né, está fazendo uma atividade em relação à sua profissão, é obrigatório que ele tenha, sim, essa identidade profissional. Mas aí você vai me perguntar, quais são esses documentos, né? Eu trouxe aqui, são a carteira e o cartão que são emitidos pela OAB, ok? Então, eles também servem como prova de identidade civil. Então, se você estiver portando a carteira ou o cartão, ele serve nesse sentido também. E uma observação bem rápida, vocês vão ler isso lá no regulamento, é que o uso do cartão dispensa o da carteira. Perfeito? Aí eu trouxe uma comparação bem rápida, só para vocês entenderem melhor, comparando a carteira, né, do advogado com a carteira de trabalho, aquela azul que a gente conhece, e o cartão comparando com o RG ou também com o CPF, tá? Uma comparação só para vocês entenderem um pouco melhor, ok? Tanto que a carteira ela tem as folhas, né, tudo certinho. E o cartão é material rígido. Por fim, pessoal, lendo aqui o artigo 14 do Estatuto, para a gente encerrar essa questão da identidade, que é bem rápida, é obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou uso da expressão escritório de advocacia sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da sociedade de advogados na OAB. Então, toda atividade que o advogado faz tem que estar presente lá o nome dele e o número de OAB dele. Assim como ele não pode divulgar a expressão escritório de advocacia sem que tenha o nome e o número de cada advogado que integra lá esse escritório de advocacia, tá? E como eu grifei ali, né, não pode também anunciar ou divulgar essa questão do escritório de advocacia sem que se cite o nome e o número da OAB. Beleza, pessoal? Então, esse é a parte de identidade profissional, é bem rápido, bem tranquilo, e deixo para vocês como leitura aí, para entender melhor os pormenores aí de identidade profissional, artigo 32 a 36 do Regulamento Geral. Lá vai falar uma série de coisas, vai citar tudo isso que a gente citou aqui, mas também vai falar de as dimensões que tem que ser a carteira, o cartão, quais dados tem que estar neles, enfim, ele vai dar uma série de aspectos que vocês conseguem entender tranquilamente com a leitura dos artigos, beleza? Então espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho, que tenha contribuído
para a formação de vocês. E contem comigo, a gente vai voltar com vídeos mais constantes por aqui. Muito obrigado pela atenção até o momento e até a próxima. Um abração, pessoal!